Olá, vamos falar de um assunto que costuma dar um nó na cabeça de quem estuda francês: as preposições. Hoje a gente vai desvendar 4 delas que são super comuns, mas que vivem causando confusão: a, dans, en e sur. O objetivo aqui é bem simples, que no final desta nossa conversa o uso de cada uma delas fique muito mais claro e até intuitivo. Olha, essa sensação de que as preposições em francês são um quebra-cabeça é super comum. É uma das primeiras dificuldades que aparecem no aprendizado da língua, né? Mas a boa notícia é que com um pouco de estrutura e exemplos práticos, vamos ver como essas peças se encaixam perfeitamente. Certo, vamos começar pela primeira e talvez a mais versátil de todas, a preposição a. A gente usa ela principalmente para indicar um lugar onde se está ou um destino para onde se vai. O grande segredo dela é entender como ela se adapta. Então, a função principal do a é essa, apontar um lugar. Mas, atenção, ela raramente aparece sozinha. Ela tem essa mania de se juntar com os artigos definidos, sabe? E aí a forma dela muda, dependendo se a palavra seguinte é masculina, feminina, singular ou plural. Vamos ver como isso funciona na prática, que é o que importa, né? Então, para palavras femininas, usamos à la. A pronúncia é bem direta, ó. À la. Je suis à la maison. Tranquilo. Se a palavra começa com um vogal ou aquele H mudo, fica A-L. Je vais à l'hôpital. Agora, para o masculino, é que a mágica acontece. A mais le vira O. Por isso que nunca se fala aller théâtre, e sim je vais au théâtre. E o som? É um O bem fechadinho, sabe? O. E no plural, a contração dá os, como em je vais aux États-Unis. O som é igualzinho ao do O, mas tem um detalhe. O X gruda na vogal seguinte e faz um som de Z. Fica assim, ó, os États-Unis. Essa ligação, a liaison, é super importante no francês. E aqui vai uma regra de ouro que simplifica muito a vida. Quando falamos de cidades, a preposição é quase sempre a. Simples assim. Por exemplo, j'habite a São Paulo ou je vais à Paris. Sem contração, sem complicação. Uma ótima dica para guardar. Agora, quando o assunto é país, a lógica muda um pouco e entra outra preposição em cena, a en. Para países femininos, como a França, a gente usa en. J'habite en France. O som é bem nasal, an. Essa preposição en também serve para países masculinos que começam com vogal, tipo o Irão. J'habite en Iran. Já para os outros países masculinos, como o Brasil, voltamos para a contração o. J'habite au Brasil. E para os plurais, como os Estados Unidos, usamos os. J'habite aux États-Unis. Que tal um teste rapidinho para ver se a ideia pegou? Como a gente completa a frase je vais y, tan tan tan, Rio, tan tan tan, Brasil? É só pensar no que acabamos de conversar. Rio é uma cidade e Brasil é um país masculino. Um tempinho para pensar. E a resposta é je vais à Rio, ou Brasil. Usamos a porque Rio é uma cidade e o porque Brasil é um país masculino. Perfeito? Fechou a lógica? Ótimo. Ok? Saindo um pouco das localizações geográficas com a e en, vamos para outra dupla famosa, dans e sur. Aqui a diferença é bem visual, bem concreta. A gente pode resumir tudo numa pergunta. A coisa está dentro de um espaço ou em cima de uma superfície? Essa distinção é a chave de tudo. Dans dá a ideia de algo contido, que está no interior de um espaço fechado, delimitado. Pensa em dentro de. Já o sur indica contato com uma superfície, a ideia de estar sobre alguma coisa. Essa oposição, dentro versus sobre, é o que resolve a maioria das dúvidas. Um exemplo clássico para dans é je suis dans la voiture. A pessoa está no interior do carro, um espaço bem definido, fechado. A pronúncia aqui também é um som nasal importante, ó, dans. Vamos tentar? Dans. E para sur, o exemplo perfeito é le livre est sur la table. O livro está em contato com a superfície da mesa. Ele não está dentro da mesa, ele está sobre ela. A pronúncia aqui é diferente, com aquele U de biquinho do francês, sur. E agora, um detalhe bem interessante. Geralmente se diz dans la rue, na rua. Por quê? Porque a rua é vista como um corredor, um espaço delimitado pelos prédios. Mas quando falamos de espaços mais abertos, como uma praça ou uma avenida bem larga, o francês prefere usar sur. Por exemplo, sur la place. É um detalhezinho que mostra como a língua enxerga o espaço, né?
Bom, já vimos bastante teoria. A melhor maneira de fazer tudo isso virar conhecimento de verdade é praticando. Então, vamos aplicar o que a gente viu em mais alguns exercícios. Vamos para o segundo desafio. Como completamos esta frase aqui? J'habite à Le Mans, São Paulo, à la rue Saint-Joaquin. É só lembrar da regra das cidades e daquela nuance sobre as ruas que acabamos de comentar. A resposta certinha é J'habite à São Paulo, dans la rue Saint-Joaquin. Usamos a para a cidade São Paulo e dans para a rua porque ela é vista como esse espaço delimitado. A lógica faz sentido, certo? Prontos para o último desafio? Como se diz, eu te espero na praça. A frase é Je t'attends, blanc, la place. Qual preposição se encaixa melhor aqui? Dans ou sur? Pensa no tipo de espaço que é uma praça. A resposta é sur. Je t'attends sur la place. Como a praça é um lugar aberto, sem as delimitações de uma rua, a proposição correta é sur. Excelente! E para fechar, fica uma reflexão que resume tudo. A grande chave para dominar as preposições, ou, na verdade, qualquer aspecto de uma língua nova, é a prática constante. Não tem segredo. Quanto mais se treina, mais o ouvido se acostuma, a fala sai mais fácil e, de repente, o uso correto vira algo automático. Simplesmente natural. Espero que esta análise tenha ajudado a organizar as ideias. A língua francesa é cheia desses detalhes fascinantes. E fica a pergunta no ar. O que será que o jeito que uma língua usa suas preposições revela sobre a forma como um povo vê o mundo? Fica a reflexão. Até a próxima!